Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos ouvintes aqui do canal Sonorização, Serviço do Reino de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a Deus por mais 3 inscritos no canal. Estávamos 48 e agora estamos com 51 inscritos. Que Deus abençoe a todos e que a nossa troca aqui de experiência, de alguma forma, venha estar ajudando cada um de vocês, tá bom? Vamos estar conhecendo agora a configuração do LR na mesa digital Sonicraft. Entender ali quando se linka, né, o LR, quando se usa indistintamente cada um deles, até mesmo para configuração ali da equalização, tá bom? Então, eu vou dar um pontapé inicial aqui, vocês vão entender, vocês vão saber como fazer o manuseio dessa questão aí, tá? Do LR. Então, nós vamos aqui para a mesa, né? Nós estamos aqui na mesa, ó, você vem, aperta aqui o Master, vem editar, tá bom? Editar. Então, você vai ver que aqui do lado, ó, tem o L e o R, estão os dois juntos. Então, quando eu faço aqui uma configuração, ó, do Master, essa configuração aqui, ela fica para os dois canais, tanto L como R, quando você está fazendo, quando você faz uma ligação ali no seu layout, né? Em que você vai usar 2 caixas de parede, um lado L, um lado R, quando você usa 2 saídas da mesa, o LR, para os PA. Mas existe ambiente que você vai fazer uma ligação mono, por exemplo. Então você vai usar só um canal, o exemplo, nos PA da parede tem uma caixa ativa que alimenta uma passiva do outro lado. A do lado esquerdo alimenta o lado direito, né? Então essa ligação é uma ligação mono. Então você vai aqui, ó, nessa do meio aqui, e você vai delinkar. Então ele ficou, tanto você pode fazer essa configuração no L, ó, pode ver que no R está igual, né? Só que agora, como a minha ligação, eu estou ligando o PA com uma caixa ativa e uma passiva. Isso pode acontecer dada a questão da condição daquela congregação, daquele local, em ter somente um kit de uma caixa ativa e passiva. E você também quer, e tem também um retorno, vamos supor, ativo e você quer ligar ele no chão, também com a caixa passiva. E você na tua meia, na digital, os outros canais você estão usando todo. Um exemplo que eu estou dando aqui para você entender aqui essa configuração do LR. Então você vai fazer aqui a configuração do PA está no L, uma suposição. No seu caso pode ser no R. Aí eu venho aqui, mantenho essa configuração. Então eu vou mexer mais um pouco aqui. Tal, venho para cá, trago a tela para cá, dou aqui no altíssimo, eu subo um pouquinho, né? Os canais aqui e tal. Fiz aqui um alinhamento que eu achei que ficaria bom naquele ambiente. No L, numa ligação mono do PA. E o R, eu uso ele para um retorno. Então, o que é que eu faço? Observe que, ó, já mudou, aqui já não está mais levantado. Aí no L eu faço ao contrário, um retorno lá no chão. Aí eu diminuo aqui um pouco, subo aqui um pouco. Aqui eu deixo, né? Deixa eu só resetar aqui primeiro. Vou resetar. Então, essa aqui. Então, do L eu venho aqui, né? E faço uma ligação. Dou um pouquinho aqui no 100 watts. Aqui eu desço tudo, ou mais ou menos, e tal, por aí vai. Aí venho para cá, subo um verde, desço um azul, só para ter uma ideia. Então, esse alinhamento que eu fiz aqui é dos PA, vamos supor. Aí, no R, pode ver que está delinkado aqui no meio, né? Delinkei. E o R, o canal da saída L, eu vou usar para um retorno. Aí eu coloco aqui no L, o retorno ali, se fosse, eu só quero aquele retorno para microfone, então eu venho aqui no 100 e trago aqui, né? Para baixo tudo.
né? Baixo tudo, faço um corte aqui até 100, 100 Hz, né? Aqui, ó, até 100 Hz, dos gravão, né? Tá vendo? Aí já tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ele tá aqui no 100 Hz, né? E isso é do retorno. E aqui eu subo um pouco, né? E venho aqui e fecho um pouco aqui em 18.000, uma suposição, tal. Então essa configuração é o alinhamento que eu fiz para o retorno que ficou bom lá, fazendo teste do microfone. Então o L, a minha saída da minha mesa, Soundcraft digital, na questão da minha necessidade ali, eu vou fazer o R, porque a ligação do retorno é mono e a do PA é mono. Eu jogo o R, o meu retorno, e jogo o L para o meu PA. E cada um vai ter o seu alinhamento distinto, entendeu? Agora, se eu for usar o L e o R, né? Então eu uso esse, ou então reseto aqui, né? Porque quando eu ligo o L e R é porque duas caixas ativas na parede. Só dá para fazer estéreo se for duas caixas ativas. Põe uma direita, uma no lado direito e uma lado esquerdo ativa. Aí eu vou usar essa configuração do LR, entendeu? Linkando os dois. Agora, se eu tiver que usar o mono, então não tem para que usar o L e o R. Eu deslinko e uso somente o L ou o R, como eu quiser, para a questão das caixas do PA. E o outro eu uso com uma saída de retorno, ou não uso, eu fico usando os auxiliares da mesa. Isso é caráter de cada um. Isso aqui era só para nós entendermos, né, a questão da configuração desse LR pelo master. Tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e um abraço a todos. Tá bom?